enquanto eu já anuncio o próximo painel, que tem como tema Alicerces da Nova Economia. Para mediar esse painel, o William Vac volta aqui para ficar à frente dessa conversa, dessa vez do lado de cá, para a gente mobilizar o outro palco lá para a retirada. Painel que terá o patrocínio do BTG Pactual. Além de William Vac, quem também compõe a mesa é o André Esteves, chairman da BTG Pactual, também o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, Wesley Batista, acionista do grupo JIF, Isaac Sidney, presidente da Febraban, e o Milton Malui, presidente do Itaú. Já os anunciei, por favor, que subam ao palco. Vou repetir, então, a composição da mesa. O William Vac faz a mediação, já está chegando aqui. O André Esteves, chairman do BTG Pactual, já pode subir. Peço que cada um fique abaixo de suas fotos para facilitar a identificação. Também Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Wesley Batista, acionista do grupo JIF. Isaac Sidney, presidente da Febraban. E o Milton Malui, presidente do Itaú. Por favor, sejam muito bem-vindos. Vac, a palavra é sua para a gente dar início. Bom, pessoal, deixa o pessoal se acomodar. O pessoal ainda está se acomodando para a gente poder começar a nossa conversa aqui. Pessoal, vamos lá. Todo mundo ocupando o lugar. Todo mundo acomodado. Ótimo. Bom dia novamente a todos. Vamos direto ao assunto. Sim, a nominata já foi feita, né? Vocês vão fazer... Querem fazer a nominata logo agora? Não. Agradecimentos, tudo. Já foi feita a nominata. Vamos lá, então. Eu raramente vi uma crítica política econômica do atual governo tão contundente como eu ouvi aqui do presidente da Câmara, presidente do Banco Central, André Galípolo. É uma crítica ácida e a gente observa como as expectativas dos agentes econômicos se alteram conforme as pesquisas de opinião indicam que o atual presidente tem menos chances de se reeleger. Como o tema é o alicerce da nova economia, o que o presidente do Banco Central diria para os agentes econômicos? Esperem o alicerce da economia só quando esse governo sair? Bom dia a todos. Prazer poder estar aqui, agradecendo em nome da Camila aqui o convite do Grupo Esfera. Eu acho que a boa notícia que todos nós temos é essa disposição que existe do Executivo e do Legislativo, junto com o setor privado, que também está na mesa discutindo, de você avançar com uma agenda estrutural que possa sinalizar uma sustentabilidade do ponto de vista da dívida e das contas públicas. Isto, neste momento, é especialmente relevante o Brasil conseguir passar um sinal nesse sentido e ter a coragem de, como bem disse aqui o presidente Hugo Motta, que encontrou também no presidente Lula, no presidente Davi e em toda a equipe econômica, uma disposição de sentar na mesa e conseguir apresentar esse tipo de sinalização. O mundo todo hoje tem um problema sério do ponto de vista de sustentabilidade de dívida. Você sabe muito bem, William, que a gente costuma ver esses saltos de endividamento geralmente em períodos excepcionais, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, quando a gente atingiu um nível de endividamento como nós temos hoje. Nós tivemos uma grande crise, tivemos uma pandemia e tivemos conflitos geopolíticos, voltando a ter uma guerra dentro da Europa. Tudo isso aumentou muito a expansão fiscal e a necessidade de oferta e endividamento por parte desses países, pelo lado da oferta.
Do outro lado, você teve uma série de eventos que reduziram a demanda daqueles que são quem compram títulos de dívida. Seja porque você criou regulações que retirou os bancos que tinham um papel importante como quem carregava esse tipo de dívida, seja a questão do envelhecimento que fez com que os fundos de pensão não tenham mais que atualmente comprar títulos tão mais longos. Todas essas questões desequilibraram oferta e demanda no mercado de títulos públicos. Se o Brasil hoje consegue dar uma sinalização de uma sustentabilidade na curva, no filme, mais positiva para o mercado, eu acho que no ambiente que nós temos atual, o Brasil se diferencia muito positivamente do ponto de vista de atração de investimento, com todas as vantagens competitivas que nós temos. Galípolo, isso é uma conversa, por isso eu vou interromper à vontade. Vocês também não esperem eu passar a palavra. O tema está quicando aí, ele é atualíssimo e emergencial. Você é leitor do Financial Times, como eu sou. O Rogoff ontem disse que a trajetória da dívida americana, por exemplo, é insustentável. Ao falar da dívida brasileira, você colocou um condicionante monumental no teu argumento. Se o Brasil der esse sinal positivo, o agente econômico não está vendo o Brasil dar esse sinal positivo. Você está? Eu acho que a disposição que foi manifestada aqui pelo presidente da Câmara, presidente do Senado, junto com diversos ministros e com o próprio presidente Lula, de discutir e enfrentar essa agenda estrutural que o João comentou aqui na abertura, que já está desde aquele paper do João e da Camila há algum tempo, eu acho isso uma ótima notícia. É óbvio que os agentes econômicos querem ver como é que as coisas vão se desenrolar. É uma tremenda notícia a gente ver o presidente da Câmara dizer que ele que vai fazer a política fiscal. Cadê o presidente da República? Porque esses processos realmente têm que ser consensados e discutidos. A institucionalidade da política monetária e fiscal tem essa diferença. Eu tenho autonomia para tomar as decisões, ainda que elas possam gerar algum tipo de protesto e crítica, porque na economia, como tem trade-offs, tem essa máxima que aí a economia se parece com a política que era do Tancredo, que você não consegue fazer política sem gerar vítimas, né, sem produzir vítimas. Na economia também, toda decisão que você toma vai desagradar alguém, não tem jeito. Mas o Banco Central, a política monetária, consegue tomar essa decisão, ainda que ela gere críticas. Na política fiscal, ela demanda mesmo esse tipo de negociação com diversos atores, outros ministérios, poder legislativo, poder executivo. Então, esse processo tem que ser construído da maneira que eu acho que foi muito bem colocado aqui pelo João e pela Camila. É um processo que a sociedade brasileira tem que abraçar. Se a gente não trouxer esse debate para a luz do sol e nós não entendermos quais são os trade-offs e a sociedade brasileira fizer essa escolha e apoiar, a gente não vai conseguir avançar. Quanto que essa derrapada do IOF já pegou a tua margem de manobra na política monetária? A política monetária tem essas duas dimensões. Tem essa dimensão que eu falei mais da curva de juros, que tem muito a ver com o que a gente comentou. Agora, a política monetária no curtíssimo prazo, ela segue no que a gente vem comunicando na comunicação oficial, e é importante eu sublinhar isso. O Banco Central e a Autoridade Monetária, que eu tenho a sorte de conviver com uma diretoria que é fantástica, só comunica e só passa a mensagem através da sua comunicação oficial, seja a ata, seja a minuta, seja o comunicado, seja através das falas dos seus diretores. A nossa comunicação, e você me ajuda, William, como grande comunicador que tem repetido várias vezes. As duas palavras-chave são flexibilidade e cautela. Flexibilidade significa que nós vamos para a próxima reunião com as opções em aberto, consumindo os dados. Todo mundo pode apostar no que quiser, é assim que funciona o mercado. Mas se você entendeu por flexibilidade que a gente vai fazer ou não vai fazer algo, por sua conta e risco, nós vamos aberto. Eu acho a composição dessa mesa excelente, porque nós temos o setor financeiro aqui em peso e o setor produtivo. Então, vamos pegar um pouquinho agora como é que o setor financeiro está vendo esse condicionante que você colocou na sua primeira resposta. O Brasil está dando sinais corretos no sentido da sustentabilidade da dívida mesmo? Bom, em primeiro lugar, bom dia. Obrigado, João, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Não vim de blazer para acompanhar o moderador aqui, para não te deixar sozinho. Sábado no Guarujá, né? Exatamente. Sábado no Guarujá. Bermuda embaixo da calça. Bom, deixa eu primeiro concordar aqui com os pontos feitos pelo presidente do Banco Central. E acho que esse é um debate importante, é um debate de país. O ajuste fiscal, a gente fala muito do social, né? E a gente sabe que o social e o fiscal andam de mãos dadas. Não dá para você fazer o social sem cuidar do fiscal, não dá para fazer o fiscal sem ter um olhar para o social. A trajetória da dívida é uma preocupação constante, é um tema que vem
está na mesa, já vem sido tema dos debates recentes, investidores olhando. A gente fez agora a nossa conferência em Nova York, falamos com mais de 600 investidores, 140 empresas listadas participando do evento. Essa era a tônica de todas as conversas, né? O endividamento e a tendência. Então, o ajuste fiscal ele é necessário, precisa ter coragem para enfrentar esse ajuste. Você precisa tirar o engessamento do orçamento, é fundamental que isso aconteça, e a gente precisa debater medidas estruturantes que levam o país para uma agenda de muito mais produtividade, crescimento e, naturalmente, a estabilidade da dívida e do endividamento. A nossa visão, o endividamento pode crescer 3 pontos percentuais por ano nos próximos anos, que ele é altamente dependente de duas coisas. Primeiro, de crescimento do país. E a gente vem de anos de crescimento, mas o crescimento desse ano e do próximo tendem a ser menor, né? Então, tudo depende do quanto você estima. Segundo, é que o próprio arcabouço atual, ele te traz um mecanismo lento de ajuste nas despesas, porque o crescimento, no final do dia, é de R$ 2,5, que é acima do crescimento potencial do país. Então, se a gente não enfrentar e não tiver coragem, né, para ter uma mobilização, para atacar as reformas que são estruturantes, e fico feliz, eu não ouvi o presidente da Câmara, eu cheguei um pouco depois, mas ouvindo um pouco o discurso, eu concordo muito que essa tem que ser a nossa agenda, para evitar que a gente... Só para pegar uma das frases dele, a questão, não é a questão é o orçamento e não propaganda. Pois é, então, assim, a nossa visão é que existe o diálogo, né? Ontem mesmo estávamos aqui, alguns de nós, nesse grupo aqui, 3 de nós, sentado com o ministro da Fazenda, discutindo e levando ideias. Oba, e aí, o que rolou? Propostas e alternativas. Eu vou deixar para o ministro... Ninguém estava, né? O que você pode contar para a gente? Não, eu acho que assim, são sempre conversas muito abertas, um diálogo construtivo. O nosso papel, né, enquanto setor, é trazer uma visão não só dos bancos. Assim, existe uma visão de que juros altos é bom para o sistema financeiro, e é um erro essa visão. A gente prefere trabalhar com um dígito de juros e ter um país crescendo, gerando emprego, produtividade, crescimento de PIB, crescimento de atividade, do que juros num patamar restritivo como o que a gente está vendo hoje. Mas, para você ter isso, você precisa fazer o ajuste fiscal. E um ajuste fiscal bem feito, ele é expansionista. Então, Milton, deixa eu pegar esse ponto, que já estava na fala do Galípolo, está na sua, estava na fala do presidente da Câmara dos Deputados, mas eu gostaria de colocar um fator aí, passar a pergunta para você, André, que é a seguinte. Nós estamos falando de um tempo sobre o qual a gente não tem controle. E eu queria, na sua avaliação, André, entender se o tempo eleitoral, e nós estamos no meio já de uma campanha eleitoral 2026, aguenta ou não o tempo que os fatores do mundo estão impondo a nós. À medida em que a situação caminha e a percepção da questão fiscal se torna aguda, eu estou usando as palavras do presidente da Câmara dos Deputados. Isso não é fofoca, é encheção de saco de jornalista, é o que acabou de dizer um ator institucional importante. Dá tempo da gente discutir isto até a próxima eleição, ou a eleição vai impedir a discussão do que é estruturante? Bom dia a todos. João, Camila, Aninha, parabéns mais uma vez por promover esse diálogo entre todos nós. Eu acho que conversando a gente vai mais longe, conversando a gente se entende. Bom, eu vim de blazer, ao contrário do Itaú, porque o BTG é um pouco mais formal. Mas os dois estão de sapatênis. Está todo mundo de sapatênis, menos o Galípolo e eu. Eu estou sem blazer, mas de sapato de couro. É tudo sapatênis, eu só. O Banco Central é o mais conservador, como você pode perceber. De acordo com a imprensa. Duas instituições conservadoras, a imprensa e o Banco Central. Eu queria fazer um comentário sobre o que o presidente Galípolo falou, que esses meses de Banco Central foram muito importantes, porque, no fundo, eles trouxeram a consolidação de uma conquista que a sociedade buscou durante muito tempo e conseguiu, que foi o Banco Central Independente. Mas o Banco Central Independente, ele se consolida não é quando a medida é aprovada no Congresso ou quando contestada no Supremo é confirmada. Ela se conquista na primeira transição, após a primeira transição de governo. E eu acho que isso se passou, foi feito de uma maneira suave,
e o presidente Galípolo tem conduzido excepcionalmente esse processo e mostrou que o Brasil avança institucionalmente. A gente não percebe os nossos avanços. Corretamente, a gente foca naquilo que precisa resolver, mas a gente vai deixando para trás várias conquistas. Então, eu queria só ressaltar essa daqui, parabenizar o presidente Galípolo, porque a gente consolidou, temos um Banco Central independente. Quem quer que ganhe a eleição em 2026, vai ter lá um presidente do Banco Central e uma diretoria, que vão estar mais 2 anos, gradualmente, vai se trocando, e vão funcionar como os bancos centrais mais modernos do mundo. Isso não é um diletantismo, isso significa menos inflação, mais crescimento, mais previsibilidade para todos nós aqui que fazemos a economia andar, seja no setor público ou no setor privado. Indo para a sua pergunta, sem fugir dela, dá tempo, sim. Dá muito tempo. Na verdade, o mundo está nos ajudando, não está nos atrapalhando. Né? Vocês todos aqui acompanham, os ativos financeiros do Brasil tiveram um comportamento muito positivo ao longo desse ano. Isso não tem nada a ver com o que a gente fez aqui no Brasil. Claro, a gente não fez nenhuma grande bobagem, isso ajudou, mas também não fizemos nenhuma grande conquista. Os ativos andaram porque existe uma certa dúvida internacional em relação aos Estados Unidos. Eu acho que a incerteza lá mudou de patamar, e, com isso, alguns capitais que estavam por lá voltaram para outros lugares, não só o Brasil, para o Chile, para a Austrália, para a França. Então, vieram para o Brasil e isso nos ajudou. Então, a pergunta, dá tempo? Dá. Indo para a segunda parte da sua pergunta, e aí eu quero ressaltar, o presidente Hugo Motta não está mais aqui, agora, o discurso dele reflete um pensamento que eu estou vendo mais alongado no setor público brasileiro, dentro do setor privado também, que é a necessidade de um ajuste fiscal. Eu, vindo para cá, da entrada do hotel até o salão, eu encontrei 2 governadores. E os 2 falaram sobre a necessidade de ajustar as contas públicas, de partidos diferentes, de posições políticas diferentes, de geografias diferentes. O presidente da Câmara falou sobre isso. E se você conversar com a vasta, absoluta maioria de governadores ou de prefeitos de capitais, está aqui o prefeito João Campos, outro craque da política brasileira, e esse tipo de safra de governadores e prefeitos de grandes capitais mostra o quanto a política brasileira pode dar certo. Está aí João Campos como mais um exemplo para isso. A gente produz qualidade desse tipo, né? Como tem vários outros que eu posso citar também por aqui. Então, citei o João, que estava aqui no painel anterior. Mas eu acho que tem espaço para isso, sim. E a democracia, William, não adianta a gente, aqueles que têm mais conhecimento técnico, elaborar um grande plano, à prova de bala, o melhor de todos os tempos, se a sociedade não estiver pronta para aquilo. Por que nós debelamos a inflação em 1994? Não em 89, 88, 86, 85. A verdade é que a gente não estava pronto, como sociedade, para resolver esse problema. Então, eu acho que o problema fiscal, estrutural do Brasil, é estrutural. A gente está ficando pronto para isso. Está todo mundo angustiado com isso. E tem coisas que são meio óbvias, né? A gente dá nós estamos no all-time high de programas de transferência de renda, os quais, em painéis como esse, eu sempre defendi. Mas, na hora que a gente está no menor desemprego da nossa história, numa demanda de mão de obra, parece claro que a gente, de uma maneira ordenada, e junto com o processo educacional, temos que ir jogando trabalhadores de volta para dentro do mercado de trabalho formal. Parece claro que isso tem que acontecer. Do lado fiscal, a mesma coisa. A sociedade está ganhando uma consciência de que a gente não tem espaço mais para expandir gasto como a gente expandiu. Está claro isso. Compara o Brasil com o resto dos países. Crescimento do gasto, crescimento de déficit nominal, está muito alto, está muito fora. E quem está achando que gastar é vida, não é verdade. Gasto é morte, o gasto excessivo. O investimento é vida, o gasto excessivo é morte. Então, eu acho que a gente está ganhando uma consciência que a gente não tem há muito tempo.
e a gente vai chegar lá, pela junção de forças. Eu citei aqui prefeitos, governadores, o presidente da Câmara, que foi citado diversas vezes por você, e eu vejo esse pensamento comum acontecendo, e me dá muita satisfação. E eu acho que a gente vai andar no caminho certo. André, eu entendo o seu argumento político, sobretudo a esta plateia. Você está dizendo o seguinte: vocês estão todos ansiosos por verem a adoção de medidas, sobretudo no campo do equilíbrio das contas públicas, que signifiquem sustentabilidade na trajetória da dívida e signifiquem sinais mais claros para os investidores de que eles serão honrados sempre, que o Brasil é um lugar seguro. E você está dizendo para a ansiedade de uma plateia como essa o seguinte: calma, pessoal, dá tempo. É o que ninguém aqui acha. Literalmente. Talvez ele esteja dizendo pressa, pessoal, dá tempo. Acho que você está dizendo pressa, não foi isso? Pressa, pessoal. Dá tempo. Está se formando como se formou. O seu argumento tem uma perspectiva histórica interessante. Você faz uso do que foi um consenso na sociedade brasileira para debelar a inflação. E diz, não é uma questão técnica, é uma questão de consenso de uma sociedade que se mobiliza muito. E se eu vejo o que foi dito aqui hoje de manhã e reproduzido nas palavras do presidente da Câmara, esse consenso está lá, mas com um sentido de urgência enorme. Daí a minha pergunta sobre o teu horizonte. Eu sei que é tricky, very tricky, você dizer quanto tempo a situação geral nos dá para a gente considerar criação do nosso consenso e como é que a gente chega, através da negociação do compromisso do voto, a adotar as medidas estruturantes que nós estamos pedindo. O pessoal está falando o seguinte: cara, isso tem que acontecer amanhã. Mas, William, eu acho que o tempo chegou. É uma ilusão de ótica a gente achar que nós vamos fazer uma lista de 37 coisas e vai ser aprovado no Congresso na quarta-feira, sanção do presidente na sexta. Não vai acontecer assim. Agora, o consenso chegou, na minha opinião. E eu vou dizer mais. Esse consenso ele passa por coisas simples e coisas estruturantes. Como é que a gente pode ter um piso no orçamento de saúde e de educação? Por que não um piso conjunto dos dois? Você pergunta para qualquer prefeito, qualquer governador, o sujeito de uma cidade média, às vezes ele precisa construir um hospital, mas tem que gastar dinheiro na educação. Ou, às vezes, ele precisa fazer uma escola, mas é obrigado a comprar uma ambulância. São medidas óbvias que precisam ser feitas. Não fizeram até agora, mas existe o consenso político para fazer isso. Então, o tempo chegou. Existe, e os atores... Existe. Entre a maioria dos atores. Né? Vivemos numa democracia, a gente continua achando que gasto é vida. Mas não naqueles que tomam decisão, André. O consenso no Palácio do Planalto é que gasto é vida. A gente viu isso até agora. E há um outro consenso no Palácio do Planalto, que nós vamos tratar da questão das contas públicas pelo lado da receita e não pelo lado da despesa. Isso é um consenso estabelecido lá. O que você está dizendo é o seguinte: há um outro consenso agora que se imporá? Eu acho que a sociedade vai impor. Eu vou um pouquinho além, William. Eu acho que nós estamos há 15 meses de eleições majoritárias no Brasil e a urna vai cobrar responsabilidade. De qualquer... Eu estou falando lato sensu, né? Não estou falando sobre a eleição principal de presidente, mas eu acho que a sociedade vai cobrar responsabilidade. Vamos lá, então. Eu evidentemente, não tenho essa postura, que eu acho, às vezes, irresponsável, de pedir para uma entidade como a FEBRABAN falar de política. Política partidária, estou falando, de eleitoral. De pedir, por exemplo, para a entidade que você representa, dizer que tipo de expectativa você coloca nesse processo eleitoral. Em que medida o debate que você percebe hoje, dentro do contexto político brasileiro, lhe dá evidências ou, quizás, Isaac, esperanças de que essas medidas estruturantes aconteçam dentro do prazo que o agente econômico espera que aconteça. Você tem essa esperança? Olha, eu tenho. Bom dia, obrigado, João, Camila, meus colegas aqui de painel, o André, Milton, o presidente Galípolo e o Wesley. Eu tenho a seguinte visão. Se não por bem, terá de ser por mal. Ou seja... Mal é crise. Não, depende. Se nós não conseguimos até agora, e aí talvez seja muito simplório que nós deixemos uma carga dessa decisão para governo de plantão. Eu tenho um pouco essa visão.
se nós não conseguirmos entender, e isso vale do judiciário ao legislativo, passando pelo executivo e passando pela sociedade, se nós não conseguirmos entender por bem, e o André dizia isso há pouco na parte final, essa conta é absolutamente inadministrável e insuportável. Então, a minha perspectiva e a minha expectativa é de que não é que chegou só a hora, é que não há mais como adiar. Não tem mais como adiar. É impossível que nós continuemos insistindo. Veja, se nós olharmos os dados correntes da economia, vamos fazer uma foto desse momento, dos dados correntes. Parece estar absolutamente tudo bem. Nós estamos com índices e níveis de crescimento robustos, não é só agora, isso vem nos últimos 3 anos. Nós estamos com o mercado de crédito pujante, forte, ainda que na ponta já estejamos antevendo a deterioração de alguns indicadores. A gente olha para o mercado de trabalho aquecido, boa geração de vagas de emprego, taxas de desemprego em patamares baixos para o padrão histórico do Brasil. Aliás, a gente está com uma demanda doméstica também robusta, consumo e investimento. Isso contribui até para que a gente tenha um mercado de crédito nessa situação que nós nos encontramos. PIB cresceu no último trimestre 1,4%. Essa é a foto. Do ponto de vista dos dados correntes, afora outras variáveis que nós poderíamos aqui mencionar. Mas o Milton tocou no ponto importante, inclusive fazendo menção aos investidores com os quais ele conversou agora em Nova York, mais de uma centena de investidores, todos com outro olhar, um olhar para o longo prazo. Esse olhar do longo prazo ele é também absolutamente inadiável. Mesmo diante dessa situação que nós estamos com os dados correntes da economia ótimos, e os dados correntes eles oscilam, podem daqui a pouco se deteriorar, mas nesse momento nós estamos com os dados correntes da atividade econômica em patamares que eu considero bons. Apesar disso, o que nós não podemos deixar de fazer? Porque nós não somos imunes a choques externos e a choques internos. A blindagem do Brasil precisa continuar, o revestimento do casco da nossa embarcação precisa continuar. Por quê? Porque nós estamos, apesar também da fala do André, de um momento favorável, que o mundo pode estar nos oportunizando, a verdade é que se nós não tivermos os nossos fundamentos fortalecidos, os fundamentos passam, efetivamente, para que a gente tenha um fiscal robusto, mantenha a estabilidade macroeconômica entre o trabalho do Banco Central, que é criticado porque está com o patamar de juros lá em cima. Eu sou um dos que criticam também essa taxa de juros, mas existe razão para isso. Eu estive no Banco Central, no Copom, por 2 anos, e sei o quanto que eles têm modelos macroeconômicos que rodam e que enxergam para além do atual dia. Então, a situação que a gente se encontra agora é a seguinte: ou por bem ou por mal, nós entendemos que é hora de fortalecer o casco da nossa embarcação, é hora de fazer fiscal de verdade, e por isso que, nesse ponto, eu me somo à fala do presidente da Câmara, não necessariamente para endereçar uma crítica ao governo atual, mas para que a gente possa entender que ele, como presidente da Câmara, presidente do Poder Institucional, presidente do Senado, presidente do Supremo, presidente da República, os ministros de Estado, a sociedade como um todo, porque também nós temos situações que a sociedade tem que colaborar. Nós estamos com gastos tributários elevadíssimos. A sociedade precisa dar sua contribuição do ponto de vista do empresariado também. Nós temos que rediscutir isso, porque isso tem peso orçamentário. São 600, 700 bilhões de renúncia fiscal. Então, a discussão é uma discussão que ela não pode ficar exclusivamente no colo do governo federal. O governo federal precisava, sim, ter um gesto de coragem, um gesto de desprendimento para dizer: nós temos de interromper essa escalada dos gastos públicos. Tente fazer isso. Não tem outro caminho. Se não fizer por bem, vai fazer por mal, porque vai ser cobrado nas urnas, ou porque, efetivamente, a conta não vai fechar, porque o que a gente viu nesse exato momento, para concluir essa minha parte? A gente está vendo uma necessidade premente do Estado brasileiro, no curtíssimo prazo, não é no médio e longo prazo, fechar as contas para 25 e 26. E qual foi a opção que foi feita? IOF, que é o imposto regulador. Por que foi feito isso? Porque o cobertor ficou curtíssimo. E por que ficou curto? Porque a gente não enfrenta o estrutural. Então, o que é que nós estamos agora, enquanto setor da economia, propondo ao governo? Não dá para usar o imposto regulatório para poder arrecadar e cobrir um buraco fiscal. Por isso que eu acho que é encorajadora a fala do presidente da Câmara, de acordo com a perspectiva que o presidente Galípolo há pouco mencionou, no sentido de que nós estamos vendo o presidente da República, ministro da Fazenda, nós estamos vendo o presidente da Câmara, presidente do Senado, engajados numa agenda estruturante, buscando medidas que nós saiamos dessa armadilha, porque é uma armadilha que é insustentável. E outro ponto, eu só finalizo, William, porque, de fato, é importante, quando você falou do tempo.
o Brasil tem uma armadilha de tempo. A cada 2 anos tem eleições. Não é só eleições majoritárias. Também então, isso faz com que a classe política também fique numa situação difícil para tomar decisões que são impopulares. Wesley, você aqui representa o setor produtivo. Eu vi você batendo palmas quando vários aqui mencionaram a questão do equilíbrio das contas públicas. Quanto que isso tira o teu sono e o que é que você recomenda para o governo? Bom dia, João, Aninha, Camila, obrigado pelo convite, parabéns. Assim, João, eu acho que é unanimidade no setor privado brasileiro e está se criando, né, na sociedade e no parlamento, no meio político, de que o ajuste das contas públicas via receita chegou no limite, né? Então, você não tem mais espaço. Agora, sendo justo, eu tenho dito nas oportunidades que eu falo que eu tenho uma visão mais positiva das coisas que estão acontecendo no país do que muitas vezes eu ouço. Pegando o couro aqui do que o Isaac falou, você olha a taxa de desemprego, mercado de trabalho aquecido, mercado de crédito está crescido, o PIB não está ruim, o Brasil não está estagnado, está crescendo 3%. Todos nós aqui, todos nós, pensando em coisa nova, investindo, crescendo, todas as nossas empresas indo bem, crescendo e fazendo planos e investindo, com todas as dificuldades. Agora, eu acho que, sendo justo, por exemplo, quando a gente olha, o ministro Fernando Haddad trouxe o déficit o ano passado para um patamar, para o nível que muita gente duvidava que conseguiria, todo mundo, ele mesmo queria 0, acabou não ficando, mas não ficou um horror. Mas, dito isso, veio do lado da receita. Agora tem que vir do lado da despesa. Eu acho que é unanimidade, eu acho que é papel nosso, de toda a sociedade, de todos os atores, demonstrar, falar e fazer o engajamento dos atores que fazem isso acontecer o mais rápido possível, porque chegou a hora. Nós temos um encontro com essa conta aí, porque assim não dá mais. Na receita, você não vai fazer o ajuste fiscal. Vai ter. E gasto, a gente fala na empresa, é igual unha. Se você não corta, só cresce. Só cresce. E o Isaac falou uma coisa aqui, e ele tem toda a razão. A renúncia também ficou gigantesca. Nós também temos que ser realistas. Teve muita coisa que não trouxe o benefício esperado. Tem muita coisa que realmente... Você pega a exoneração da folha. Não trouxe realmente a geração de emprego. A ideia era boa, mas não trouxe a geração de emprego que se esperava. Tal. Uma transição é justa que se faça, mas tem que fazer. Está muito alto. O André falou, numa taxa de desemprego, olha, nós temos muito lugar no interior do Brasil, nós que estamos no agronegócio, o agro está pujante, o Brasil está pujante no interior do país. Nós temos muito lugar que não tem gente. Você quer expandir a produção e não tem. Então, faz sentido, não é? O Brasil precisa apoiar programas sociais, tal, mas faz sentido revê-los, rever o tamanho, né, as transições, porque você não tem gente nem para trabalhar. Então, renúncias fiscais, todos os gastos na área social e uma reforma administrativa, eu acho que é um consenso generalizado. Agora, dito isso, eu acho que nós, como empresário, como brasileiro, torcemos para o país, nós temos que olhar as coisas que não estão indo mal também, porque está todo mundo aqui fazendo plano para investir, todo mundo crescendo, e às vezes falando que está ruim. Fala, pô, não está ruim, está bom. Podia estar bem melhor, mas, enfim. Wesley, você tem esse jeito que conecta muito, sobretudo, com o público lá fora. Esse público aqui tem um outro tipo de linguagem em relação a essas coisas. A sua, ela é muito acessível, mas ela não esconde algumas coisas duras que você disse, apesar do seu tom diplomático cordato e
afetuoso até, vamos dizer, diante da situação. Você está dizendo, basicamente, que o Bolsa Família tirou o pobre do mercado de trabalho formal. Mas para ser justo, vamos isso vira manchete. Vamos, isso vira manchete. Não, eu não estou dizendo isso. Eu lembro o antecessor do Galípolo no Banco Central, quando ele disse mercado de trabalho aquecido é ruim. Nossa, ele apanhou que nem um boi ladrão. Porque eu não estou diziam, dizendo... como assim? Você está criticando o pleno emprego? Então, essas coisas ganham nesse debate político brasileiro, que está completamente rastaquera, tudo no Brasil é uma polarização que impede qualquer debate realmente um pouco mais adiante, que é o que você está tentando fazer. E você coloca outra questão aí, que é a do horizonte de tempo, no fundo. Quando você disse, eu tomo decisões de investimento porque eu tenho um horizonte de longo prazo, foi a palavra que você usou. Uhum. E é o ponto da nossa conversa. Em que medida que os prazos permitem que as decisões sejam tomadas? Aí eu venho para uma outra questão que você também levantou, Wesley, e você usou a palavra armadilha. A armadilha que nós estamos fiscal tem um nome, é Lula, Galípolo. A armadilha fiscal no qual o governo entrou foi criada pelo atual presidente. Ele iniciou o mandato dele criando para ele mesmo uma armadilha fiscal, basicamente nos seguintes critérios. A despesa vai sempre subir mais que a receita. Então, o que se impõe é uma decisão política, e você vê essa decisão política sendo tomada? Vou separar em duas aqui. A primeira parte, eu preciso cuidar do meu quadrado, né? Falei na primeira pergunta que você fez sobre a política monetária, muito sobre o tema da flexibilidade. Faltou eu falar um pouquinho sobre o que queria dizer a palavra cautela, só para eu reforçar a mensagem sobre política monetária aqui. Cautela significa que a gente está num ambiente de elevada incerteza, no mundo como um todo, e aqui também, e que o Banco Central já fez um grande esforço do ponto de vista de colocar a política monetária num patamar que é com alguma segurança contracionista. Neste ambiente, não é natural e nem normal, nem esperado que se faça movimentos bruscos. Então, eu só queria combinar isso, que eu acho que é muito importante. Eu sou muito zeloso da minha competência, do meu quadrado, e acho que para o Banco Central defender a sua autonomia, é importante também não só não deixar ser invadido, mas ele também não extrapolar o que é o seu mandato, que é o mandato da política monetária. Para a gente, do ponto de vista da política fiscal, ela importa meio que nem o concurso de Miss que o Keynes falava. Importa menos a pessoa que eu acho mais bonita para votar em quem vai ganhar, e sim quem que os outros, os juízes, vão achar que é a mais bonita para você apostar no vencedor. O Banco Central reage à política fiscal a partir do que é que aquilo afeta a inflação corrente e as projeções de inflação. Esse é o nosso mandato. Mas confesso que, nas interlocuções que tive com o presidente Lula, sempre senti uma boa vontade de sentar à mesa e debater sobre esse tema. Como acho que o presidente Hugo e o presidente Davi estão fazendo agora também, assim como o ministro Fernando Haddad. Eu acho que passa muito pelo que a gente disse aqui. Eu gosto de fazer uma análise mais estrutural, como quase todos estão dizendo aqui, e colocar que esse é um tema para a sociedade. Vão existir trade-offs em todas essas escolhas. Todas essas escolhas vão impor trade-offs. Não vai ter tirar esse band-aid sem dor. A gente precisa ter a coragem, e a coragem cabe a todo mundo que está sentado lá de cá, ainda que o Banco Central seja uma autarquia autônoma e não faça política do ponto de vista que a gente pensa para um ministro, para um presidente de uma casa, ou presidente do executivo, mas todo mundo está lá de cá tem que ter coragem, com certeza. Mas nós todos, aí passando por outro lado como cidadão, precisamos nos engajar e trazer para a luz do sol esse debate, sinto eu, nas interlocuções são mais parcas, pela distância que o Banco Central tem do tema, que há, sim, uma predisposição, tanto dos ministros, o ministro Fernando Haddad, em particular, o presidente Lula, o presidente Davi e o presidente Hugo, de sentar à mesa, e estamos ouvindo aqui diversos setores que envolvem ou o que a gente está chamando de setor produtivo, ou até, no caso do sistema financeiro, vão estar financiando esse setor produtivo, dispostos a sentar à mesa e entender que isso vai impactar todo mundo que está na conversa. Então, este momento, eu acho que é um momento que a gente tem que conseguir aproveitar esse tipo de, não é unanimidade, é consenso, mas esse consenso para conseguir produzir as reformas que são necessárias. Aquilo que o André falou, de que as nossas reformas acontecem,
eu acho que é importante a gente sublinhar. Elas acontecem, com certeza, numa velocidade menor do que todos nós gostaríamos e de maneira menos linear do que nós gostaríamos. Mas, se a gente pensar o que foi feito em 4 décadas no Brasil, um país que não tinha democracia, um país que estava excluído do circuito financeiro internacional, um país que chegou a ter uma inflação de 12 meses de 6.700%, um país agora que tem reservas internacionais para liquidar a dívida pública e privada ex-company, um país que está muito, a autoridade monetária está muito insatisfeita com o fato de que a inflação está fora da meta e nós vamos perseguir essa meta. Mas estamos falando de uma inflação de 5%, não de 6.700%. Vamos perseguir a meta, estão obstinadamente perseguindo essa meta, vamos seguir, mas é um cenário distinto. Um país que tem uma democracia que é uma das maiores democracias do mundo. Hoje, exemplo para o mundo, um país que tem segurança alimentar, segurança energética e com uma matriz energética que é mais limpa. Então, eu acho que, neste caso, com aquilo que foi dito do cenário internacional, que hoje busca diversificação, busca lugares para investir, nós estamos num cenário que hoje depende mais de nós, depende muito do que nós vamos fazer enquanto sociedade. Eu não quero entrar num debate acadêmico no bom sentido. Você tem uma formação acadêmica sólida, a gente acaba escorregando você e eu para o debate acadêmico. Eu quero trazer a pergunta que está na cabeça de todo mundo aqui. Beleza, muito bacana o que você falou. Quanto tempo a gente vai ficar com esse juro? Essa é uma resposta que eu vou lhe dizer. Vamos lá. O Milton e o André podem falar aqui, o Isaac também foi procurar. Como eu quero continuar solto, sem ser preso, eu não posso contar o que eu vou fazer na política monetária, a não ser que seja de uma maneira oficial, numa reunião do Copom, dando guidance. E o que nós estamos dizendo, e todos os presidentes dos bancos centrais do mundo têm dito, perante a incerteza que existe hoje, a maneira correta de atuar é dizendo como você vai reagir e não o que você vai fazer. Então, nós todos, autoridades monetárias, estamos dependentes de dados. Eu sei, o juros alto é incômodo, é desconfortável, mas nós somos um país, de novo, vou escorregar, só vou um pouquinho passar no acadêmico. Fica à vontade. Nós somos um país, a discussão sobre o conceito de hiperinflação, a gente ia ter que passar aqui o jantar e tudo mais, que os economistas não conseguiram consenso. Mas inflação de 3 dígitos, o Brasil é um caso raro de 15 anos de inflação de 3 dígitos. Caso raro. A gente teve casos de inflação mais agudas, mas sempre agudo. Ele é rápido e intenso. O Brasil passou por isso com muito tempo. A gente ter, e aí é uma conquista do país, não estou fazendo autoelogio não, e nem para a minha diretoria que é excelente, a gente ter a clareza que este é um banco central, que faça o esforço que tiver que ser feito, vai defender a nossa moeda, não vai deixar a nossa moeda perder valor, isso é um ativo muito importante. O Banco Central não vai abrir mão dessa sua função. Milton, a sua avaliação do cenário de juros, quanto tempo você antecipa que eles permaneçam aí? Está claro o papel institucional do Galípolo, é evidente. Ele não pode aqui dizer de forma alguma, está claríssimo como ele está cumprindo o papel institucional dele. Agora, do teu ponto de vista, de um segmento do qual você e o André estão, tem uma relevância enorme essa questão. É super relevante. É o que eu dizia agora há pouco. A gente prefere um cenário de juros muito mais baixo do que o cenário de juros nesse patamar. É uma falácia achar que juros nesse patamar é bom para o sistema financeiro. Não é. Não é. A nossa visão é de que hoje, quer dizer, o motor do carro está aquecido. Quando você olha, tanto do ponto de vista da dinâmica do trabalho, do ponto de vista da massa salarial, a inflação continua muito pressionada. A inflação year to date, ano contra ano, 5,5%. É o que a gente acredita que vai ser até o final do ano. Mas quando você vai para a inflação de serviços, a gente está falando de 7%. Então, está muito resiliente, por todas as razões que foram colocadas aqui. Então, os juros nesse patamar hoje, ele é um mal necessário, porque a inflação é o pior imposto para as classes que são mais afetadas por isso. Então, no final do dia, segurar os juros num patamar mais restritivo, e o presidente do Banco Central falou isso recentemente, tem uma discussão da próxima reunião, tem uma discussão do papel que o IOF tem, posso fazer um comentário no final, mas manter um juros mais restritivo por um período mais longo, provavelmente é o cenário que o Banco Central trabalha hoje, dado tudo que a gente tem visto de atividade e inflação. Então, para a gente realmente atacar os juros de forma estrutural, a gente olha as taxas de juros longas no Brasil, as NTNBs, estão pagando 7%. Que país do mundo aguenta 7% de juros real? Nenhum. Nenhum, é inviável. E por que essas taxas longas estão nesse patamar? É a preocupação com o fiscal, é a tal desancoragem.
né, a preocupação de em que patamar de risco a gente vai estar lá em 2050, nas Bs de 2050. Por isso que as taxas de curto prazo, a gente vê uma convergência maior para a política monetária, mas as de longo prazo não. A inflação implícita nessas Bs são muito, muito altas. A gente está falando de inflação que sai de 5% e vai a 6%, 7%. Então, eu acho que tem um tema aqui de atenção. A questão fiscal tem dirigido o debate, e a gente precisa realmente atacar esse tema, para você poder ter um ambiente em que você reduz juros, aumenta a produtividade, cresce e gera receita e gera imposto, mas pelo crescimento, não pela sobretributação. O que a gente está vivendo hoje é uma sobretributação do sistema. E essa sobretributação traz um custo muito grande para o país. E a gente não vê mais espaço para isso. O Isaac tocou no ponto, vou ser mais enfático para fazer eco, a gente não acha que o IOF é um mecanismo arrecadatório. Não está certo. O IOF ele tem um papel regulatório, ele não tem um papel arrecadatório. A gente está falando que 14,75 de juros, a hora que você coloca o impacto nas empresas pequenas e médias que estão sendo impactadas pelo IOF flat, a taxa sobe 6, 8, 10 pontos percentuais, num momento em que o mercado já está com juros restritivos, em que as empresas já estão tendo dificuldade, né? As recuperações judiciais crescendo, o crédito arrefecendo. A gente não pode impor ao setor produtivo uma carga adicional através de um imposto que não deveria ser utilizado para esse fim. Então, eu acho que o debate ele vem para a mesa para você ter uma discussão mais estrutural, para poder atacar os temas. Eu acho que essa é a beleza do debate, para que a gente consiga ter o Congresso, junto com o Executivo, junto com a sociedade, debatendo na mesa quais são as soluções estruturais. Ficou claro, o contingenciamento de 30 bi ou 20 bi de contingenciamento e 10 de bloqueio é importante para fechar a conta, é importante. Mas, se tiver que ser um pouco mais, que seja. É melhor isso do que ir pela receita e você onerar ainda mais o setor produtivo num país que precisa crescer, precisa de fôlego, precisa gerar emprego, né? Enfim, então, eu acho que aqui tem elementos importantes. Enquanto a gente não atacar o estrutural, o trabalho do Banco Central fica difícil. E fica difícil ele conseguir convergir mais rápido para as expectativas, porque existe uma desancoragem. Então, o fiscal afeta, sim, a política monetária, né? Gera incerteza, gera desinvestimento, gera pressão, gera inflação. Então, isso tudo tem que estar no radar. Eu acho que tudo isso fecha numa só questão política, mas não é o que eu acho que interessa. André, você estava me pedindo a palavra. Eu acho o seguinte, o William, muito se pergunta, e vários que estão na sala aqui perguntam, sobre, mas por que os juros estão a 14,75, eventualmente podendo chegar a 15% na próxima reunião do Copom? E isso não é uma escolha do Banco Central, é uma escolha dos agentes. E o que está acontecendo hoje no Brasil, a gente está dirigindo um carro e nós estamos com um pé no acelerador e estamos com outro pé no freio. Então, o freio é a política monetária e o acelerador é a política fiscal. Obviamente, nenhum carro funciona direito se você está com um pé no freio, um pé no acelerador. Então, a taxa de juros vai subindo, porque precisa frear, mas o outro pé está acelerando, que é a política fiscal. Então, e o Banco Central, ele não é malvado, ele é apenas técnico. Ele segue parâmetros que são claros, de uma ciência comprovada, mais ou menos padronizada globalmente. Então, dado todos os estímulos, com uma margem pequena de erro, o Banco Central, como um Banco Central moderno, antenado, reage. E reage com esses juros altíssimos que o Brasil está vivendo. E que, reiterando mais uma vez o que Isaac e Milton falaram aqui, é péssimo, inclusive, para o sistema financeiro. Né? Péssimo esse juro para os bancos, para o mercado de capitais, para a economia real. Agora, nós estamos impondo esse custo. Uma parte relevante desse custo é essa irresponsabilidade fiscal que a gente está vivendo, de não entender o tamanho do crescimento do gasto aqui no Brasil. É muito simples de resolver o nosso problema. Você olha, tem extremas práticas que nós temos aqui que não são aplicáveis. Vamos dar um outro exemplo. Né? A gente decidiu dar um reajuste real para o salário mínimo. Em épocas de pleno emprego, tem-se uma reflexão, porque a economia está funcionando. Na verdade, o salário vai ser muito maior do que o mínimo. Mas o problema é que isso atrela as contas da Previdência.
o que faz que o aposentado ganhe um reajuste de 2,5%. O Brasil passa a ser o único país do mundo que dá um ganho de produtividade para quem não trabalha. Não precisa ser um grande economista para entender que tem alguma coisa errada. Nós temos que proteger o aposentado da deterioração inflacionária. Agora, não faz sentido ter ganho de produtividade. Agora, esse tipo de gasto faz o juros ser 15%. Isso que é uma escolha nossa. Está na hora, e eu acho que a gente está ganhando esse consenso, da gente escolher ter juro baixo. E não é o Banco Central vai reagir a isso. As condições estão aí, a ciência é conhecida, as medidas são muitas. Acho que a gente tem que ir para o lado da despesa, chegou a hora da gente enfrentar isso. Tem muito tema para a gente discutir, tem muito espaço para fazer, e a boa notícia é que a confiança de que a gente vai fazer isso está aí. Porque isso que o Wesley disse sobre investimento de todos nós e de quem confia em nós, ou seja, investidores de fora, que não conhecem o Brasil tão bem quanto a gente, mas confiam na gente, nas nossas empresas e nos nossos conselhos, nunca acreditaram tanto no Brasil. Inclusive, os últimos dados de investimento estão crescendo. Né? Investimento em infraestrutura no Brasil está crescendo. Investimento externo está crescendo. Então, as companhias estão indo bem. E esse pouquinho de reforma que a gente fez, que eu não desprezo, né? Nós fizemos uma reforma trabalhista no governo Temer, fizemos uma reforma previdenciária no governo Bolsonaro, fizemos agora a reforma tributária no governo Lula, e aqui eu não estou discutindo o governo, quais são os nomes, quais são as matizes políticas sobre isso. Significa que a gente tem para andar. A gente fez muito nesses 40 anos que o Galípolo disse. Agora, só para lembrar, 40 anos atrás, o PIB do Brasil, da China e da Índia era mais ou menos o mesmo, na década de 80. Essa draga, esse atraso, é a gente não copiar o simples que funciona e evitar o simples que não funciona. Alguém está achando que a Argentina está bem. André, ou a Venezuela foi bem. Não foi bem. Né? Não foi bem para a sua sociedade. Né? Tem 5 milhões de pessoas querendo sair do país. Eu tenho sido um participante frequente de debates públicos contigo. Portanto, não estou cometendo nenhuma indiscrição. O que a gente conversa está gravado, está no YouTube para qualquer um consultar. Eu sempre aprecio o seu esforço em trafegar entre dois lados dessa tabela. Por um lado, o seu esforço em dirigir elogios a um sistema político que, evidentemente, é disfuncional, não funciona, é pouco representativo e está arrebentado, porque nós não temos partidos nem lideranças efetivas. E, por outro, o seu esforço em estabelecer o que parece que é consenso entre todos nós aqui, que há ganhos institucionais relevantes, especificamente na tua figura, Galípolo, do Banco Central. É importante. Eu vivi muitos anos na Alemanha, eu não consigo imaginar um país que consiga funcionar razoavelmente, sem instituições razoavelmente estabelecidas e sólidas. Agora, há um ponto no qual vocês estão, e eu entendo por quê também, e não é meu papel aqui constrangê-los de forma alguma, que é entender que estamos onde estamos por decisões políticas. Essas decisões políticas estão subordinadas a raciocínios políticos. E o raciocínio político associado à questão fiscal hoje é o do ganho eleitoral. Porque há uma força política que está hoje no poder que acredita que só continuará lá se persistir na política fiscal que vem sendo praticada. E que todos aqui criticaram de forma mais ou menos, mas muito claramente dizendo esta política fiscal é insustentável. É basicamente o que está aqui colocado, inclusive na figura do presidente do Banco Central, que está, por isso, por escrito nos seus comunicados. Então, de novo, não é uma indiscrição. Então, o que depende agora, então? Da sociedade se mobilizar e empurrar essa força política na direção que todos os economistas consideram que tem que ser adotada? Ou, sabe, o nosso horizonte é quando as eleições próximas tirarem o grupo que está aí do poder, Isaac? Olha, eu só vou fazer um comentário para você. William, eu não acho que a política não é um organismo isolado da sociedade. Não, somos nós todos aqui. Somos nós. Então, eu não consigo ver isso aqui diferente. Agora, é importante dizer
que a política fez a reforma trabalhista com um presidente que tinha 9% de aprovação. A política fez a reforma da Previdência com um presidente que tinha dúvidas sobre a reforma da Previdência. E a política fez a reforma tributária com um presidente que tem 60 deputados do seu partido no Congresso. Hoje, o presidente da Câmara fez um discurso contundente, apesar de eu não estar aqui presente, mas eu sei o que ele falou, contundente sobre ajuste fiscal. O seu antecessor não faltou na agenda econômica. O presidente Arthur Lira seguiu a agenda econômica. Então, é claro que tem sempre coisas para melhorar, críticas a fazer. Agora, eu acho que a gente está indo na direção certa. Está faltando urgência. Ele foi mais do que contundente. Pragmatismo. André. Ele, em outras palavras, disse: se o executivo não fizer, o legislativo faz. Faltou perguntar o que o Supremo vai fazer nisso. O Supremo vai apoiar. E nós vamos estar com o Luiz Roberto Barroso. Já chegou o presidente do Supremo, então isso é uma boa pergunta para a palestra que ele vai fazer mais tarde. O que o Supremo vai fazer? Vai apoiar. Vai apoiar um ajuste fiscal? Vai apoiar. Contra a vontade do presidente da República? Eu não sei qual a vontade do presidente da República, mas o Supremo vai apoiar a responsabilidade fiscal. É uma ótima conversa essa. Mas... Uma mensagem final para o Wesley indicar. O Isaac, por favor. Não, são 2, 3 mensagens finais. Tá? Eu acho que, se nós todos não tivermos uma dosagem, eu diria até exagerada, de pragmatismo institucional, não vai funcionar. E quando o André fala, por exemplo, que o presidente Supremo vai apoiar, você há pouco mencionou a fala contundente do presidente Gumota, eu estava aqui, inclusive, para ouvir. E isso passaria, ou deveria passar pelo presidente da República e pela sociedade, isso significa deixar um pouco de lado, eu talvez até não devesse falar, mas sendo um pouquinho menos elegante, essa briga de galo e essa briga ideológica e polarizada que o Brasil se encontra. A gente se meteu numa armadilha, tem que sair dela. Eu aqui não estou me referindo à armadilha que há pouco você mencionou, inclusive com identificação. Estou falando de um outro tipo aqui de armadilha. Então, temos que ter uma dose exagerada de pragmatismo institucional, se a gente não vai sair do lugar. Isso é absolutamente também inafastável. Fica dizer, colocar dedos na ferida, e colocar dedo na ferida, sair de imediato de um modelo que se esgotou, que colapsou, que é o modelo de ajuste fiscal pelo lado da Receita. Isso não funciona mais, não existe, a sociedade reagiu, o exemplo do IOF foi claríssimo em relação a isso, que levou à mobilização do Legislativo com o Executivo. Não dá para que a gente possa, sobretudo, prejudicar um mercado que funciona bem, que é o mercado de crédito, tanto mais o mercado de crédito voltado para as empresas, que aí nós estamos falando de consumo, investimento e produção, e da noite para o dia nós acordamos, de fato, com uma atuada muito forte por meio de um imposto regulatório. Como o Milton mencionou, nós estamos tendo toda uma abertura de diálogo com o ministro da Fazenda. Ontem ele, eu e o André estávamos lá conversando. Não faltou abertura do diálogo, não está faltando disposição do governo, mas é importante que a gente não insista em erros. E insistir no imposto regulatório para arrecadar é insistir no erro. Eu acho que, nesse ponto, o governo está disposto, juntamente com o Legislativo, a consertar. Bom, vocês estão vendo o cronômetro lá, está quase acabando. Eu queria dar a palavra a você, Wesley, e associar a uma expressão que foi usada aqui algumas vezes, mas, por último, agora pelo Isaac, que é uma qual a gente associa muito você, inclusive como empresário: pragmatismo. Se não tivesse a ideia pragmática de olhar o que está acontecendo e agir, como é que você sobrevive? Você acha que o governo está sendo pragmático? Bom, William, assim, eu acho que há consenso aqui, né? E com todo mundo que eu falo, eu acho que ninguém tem mais dúvida. E eu acho que o governo tem essa consciência. Eu acho que tem. Pela Receita, não consegue mais fazer ajuste fiscal, vai ter que fazer pelo gasto. É simples assim. Para mim, todos os agentes têm que focar nisso. Tem que fazer o ajuste pelo lado do gasto, tem que fazer ajuste pelo lado do gasto. Isso é ser pragmático. Dito isso, o resto também, nós como empresário, como brasileiro, como sociedade, não precisamos ficar criticando que está ruim, que está ruim, que está ruim. Tem isso que precisa ser feito, e o resto está bom. E o resto nós estamos animados, vamos investir e tal. É isso. Eu queria agradecer a todos vocês, especialmente a você, Galípolo, pela franqueza e pela disposição de enfrentar um debate aberto desse, ocupando a posição que você ocupa. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado.